Deleuze a dobra, os dois andares. Raymond Luer, o mais recente dos grandes discípulos de Leibniz, opõe as formas verdadeiras às figuras e estruturas. As figuras são funções que remetem a eixos de coordenadas, e as estruturas são funcionamentos que remetem a posições relativas ordenadas de próximo em próximo, segundo estados de equilíbrio e ligações horizontais, mesmo quando há uma relação de dominância. Mas as formas ditas substanciais ou individuais são posições absolutas verticais, superfícies ou volumes absolutos, domínios unitários de sobrevoo, que já não se aplicam como as figuras uma dimensão suplementar para aprender a si mesmas e que já não dependem como as estruturas de ligações localizáveis pré-existentes. São almas, mônadas, superjectos em alto sobrevoo, presentes assim na dimensão vertical, sobrevoando a si mesmo, sem tomar distância. Não são nem objetos capazes de explicar a percepção, nem sujeitos capazes de apreender um objeto percebido, mas interioridades absolutas, que aprendem a si mesmas e tudo o que preenche num processo de self-enjoyment, tirando de si todo percebido, ao qual elas estão copresentes nessa superfície interna de um só lado. Independente de órgãos, receptores e de excitações físicas, não intervém nesse nível. Meus olhos remeteriam a um terceiro olho, e este é um quarto. Se uma forma absoluta não fosse capaz de ver a si mesma, e por conseguinte, de ver todos os detalhes do seu domínio, esse domínio em cujos lugares, em sua totalidade, ela se encontra ao mesmo tempo, ligações não localizáveis. Seriam, ligações não localizáveis. Essas formas verdadeiras dizem-se não apenas de organismos vivos, mas de partículas físico-químicas, moléculas, átomo, fóton, toda vez que há seres individuais assinaláveis que não se contentam em funcionar, mas não param de se formar. A questão, portanto, não é a de um vitalismo, embora a variedade interna das formas dê conta das diferenças entre orgânico e inorgânico. De qualquer maneira, as formas verdadeiras ou absolutas são forças primitivas, unidades primárias, essencialmente individuais e ativas, que atualizam o virtual ou potencial e que concordam umas com as outras sem se determinarem de próximo em próximo. Da Gestalt acreditou ter atingido essas formas ao invocar tanto as figuras percebidas como as estruturas físicas, uma ação do todo e equilíbrios dinâmicos extremados, tipo bolhas de sabão que permitiriam ultrapassar as simples ações do contato, os mecanismos de próximo em próximo,
e as ligações pré-existentes. Por exemplo, uma lei de tensão mínima explicaria a fixação fóvea em supercondutores especiais. Mas talvez a Gestalt tenha reencontrado assim a grande tentativa dos newtonianos, quando começaram a elaborar as noções de atração e de campo para ultrapassar a mecânica clássica, perdão. Ora, a esse respeito, a oposição de Leibniz a Newton explica-se não apenas pela crítica do vazio, mas porque os fenômenos de atração, aos quais Leibniz reconhece de bom grado numa especificidade, magnetismo, eletricidade, volatilidade, não parecem ter para ele, todavia, uma natureza capaz de ultrapassar a ordem dos mecanismos de contato ou de próximo em próximo, os impulsos, as impulsões. Um trajeto criado de instante em instante por uma diminuição infinitesimal de tensão opera tanto de próximo em próximo como um caminho pré-formado, carril ou tubulação. Um preenchimento progressivo de todo o espaço possível por um conjunto de ondas não implica menos ações de contato num fluido. As leis de extremo, recentemente invocadas por Darcy Thompson para dar conta dos fenômenos orgânicos, implicam ainda caminhos no extenso, que só se podem comparar quando se supõem as formas que se pretende explicar. Em resumo, não nos aproximamos num extenso sem sobrevoo e negações sem razão suficiente. O que Leibniz reclama contra Newton, como Rouyer contra os gestaltistas, é o estabelecimento de uma verdadeira forma irredutível a um todo aparente ou um campo fenomênico, pois ela deve guardar a distinção de seus detalhes e de sua própria individualidade, mesmo na hierarquia em que entra. Certamente tem uma grande importância tanto os semitodos como as partes, tanto as atrações como os impulsos, os equilíbrios dinâmicos e o mecanismo, as leis de extremo e as leis de contato, as ondas e os tubos, as ligantes e as colas. São todos indispensáveis, mas constituem apenas ligações secundárias horizontais e seguem máximas subalternas, de acordo com as quais a estrutura funciona, e as figuras ordenam-se ou se encadeiam umas que sejam formadas. Se a finalidade aqui é somente aquela que o mecanismo realiza. Todas essas leis são como estatísticas, pois concernem a coleções, amontoados, organismos, e não mais a seres individuais. Assim não expressam as forças primitivas de seres individuais, mas distribuem forças derivativas das massas, forças elásticas, forças de atração, forças plásticas, forças que determinam em cada caso as ligações materiais. A grande diferença não passa, portanto, entre o orgânico e o inorgânico, mas atravessa tanto um como o outro, distinguindo o que é ser individual, o que é fenômeno de massa ou de multidão, o que é forma absoluta e o que são figuras ou estruturas maciças molares. São os dois andares,
os dois aspectos do cálculo infinitesimal. No alto, os seres individuais e as formas verdadeiras ou forças primitivas. Embaixo, as forças derivativas, figuras e estruturas. Sem dúvida, os seres individuais são as razões últimas e suficientes. São suas formas ou forças primitivas. É a hierarquia, o acordo e a variedade dessas formas que compõem uma instância, as coleções, os diferentes tipos de coleção. Mas o andar de baixo não é menos irredutível por implicar uma perda de individualidade dos componentes e por relacionar forças materiais ou secundárias de ligação aos tipos de coleções compostas. É certo que um andar dobra-se sobre o outro, mas antes de tudo, cada um comporta um modo de dobra muito diferente. Não há uma maneira de cadeia genética ou mesmo de uma gástrula. Gástrula são membranas que vão surgindo do desenvolvimento do feto. Um termo recuperado por aqui, por Deleuze, mas muito interessante, por nós desconhecido. E o bom de Deleuze é colocar essas palavras. Ele falava que o filósofo teria que criar conceitos, né? Então, ele coloca aqui a gástrula como num conceito diferente, mais ou menos, mas semelhante àquilo que é visto na ciência, né? Gástrula. Não é a maneira de uma cadeia genética ou mesmo de uma gástrula, de uma cadeia montuosa preguiça. Esse exemplo ainda é referido ao orgânico e inorgânico. O que é preciso sempre em esconder algo da superfície relativa que elas afetam, e as dobras da forma que, ao contrário, revelam a si mesmas. O detalhe de uma superfície absoluta, copresente a todas as suas afecções. São textos muito densos que ele concentram várias obras de Leibniz. As principais é a sua metafísica, né? São a Teodiceia, exposição sobre Deus, e os novos ensaios que ele fez em resposta a Locke. E aqui nesses dois andares ele fala que há uma comunicação com o outro. Embora há diferenças, um se comunica com o outro e um se redobra a partir do outro. Não especifica como, né? E quando ele fala em vertical, e quando ele fala que a força primitiva é uma força individual, eu não sei o termo como que se constitui no francês, mas individual também indica indivíduo. Indivíduo é um sinônimo de pessoa. Então, ele fala nessa questão que existe algo maior. Isso que nós entendemos, apesar de ser um texto muito difícil,
que implica. O livro é muito curto, talvez ele sentindo que ia morrer, não deu para ele desenvolver com mais cuidado, que é de 1988 e 1990, 2 anos depois ele ia morrer, já estava com câncer avançado. Mas é interessante ele fazer isso. Tem a questão do ecologismo, né? Que existe uma individualidade maior que os simples indivíduos desse amontoado que nós estamos, e um deles seria a natureza. Leibniz não fala isso, mas a história fala da individualidade da natureza. Os problemas ambientais denunciam isso. Boa tarde, depois continuaremos com nossas leituras.